Começar, que tal? Vamos embora lá? Bom, Bora. em primeiro lugar eu queria dizer que é um prazer estar com todos vocês aqui. A Luísa ela não está ali não sei se ela está ouvindo. Também é a Luísa aqui agora, ela Tá foi bom. pegar uma comida e já tá vindo. Olha só, vai comer durante a aula, mas que bagunça, meu. Tá bom. Eu tô deitado. Tá deitado, que bom. Então a ideia é a gente criar um canal, uma interface aqui via esse aplicativo Zoom, que é um aplicativo que eu descobri, eu estava trabalhando com a Skype, mas a Skype é muito pesada, né? E a internet tem uns problemas assim, a gente fala, a internet é maravilhosa, mas a questão de duas palavrinhas, upload e download, não sei se alguém saca disso. E esse programa é mais tranquilo, inicialmente o valor da assinatura estava muito alto, mas caiu, eu já assinei, a gente, quando tiver que fazer as aulas em que vão participar o Rodrigo Duarte, o Sebastião Oliveira e a Tassiana, nós vamos fazer com Zoom. Então a ideia de hoje é ver como é que, sobretudo, os três que estão fora percebem a aula, porque eles vão estar na área não presencial, e é lógico que lá do curso a gente vai ter que fazer talvez um novo teste. É possível que eu tenha que adiar o curso uma semana ainda, porque eu quero ver esse edital. Será que esse trem vai vir com alguma coisa que a gente não sabia? Porque, meu Deus do céu, que mistério. E também eu quero... tanto adiamento. Pois é, e eu quero ter a certeza também que o sistema vai funcionar lá. Teoricamente, o que vai ser colocado lá é um equipamento melhor. Uma câmera, a câmera não é tão boa quanto a que está aqui em casa, que vocês estão vendo, que é uma câmera Skype, né, especial mesmo para isso, da Microsoft. E lá vai ter uma outra, só que ela é mais fácil de trabalhar com o computador. E a internet lá vai ser uma internet de 25 megabytes, que é igual a daqui, vai ser via fibra ótica, então é para dar tudo certo. Mas pode dar alguma zebra. Então por isso que eu vou conversar depois com a Tassiana, com o Rodrigo e com o Sebastião, para ver um horarinho na terça. Ou se eu fizer com o Sebastião, quem que tiver um pouquinho mais de flexibilidade, para ver. Mas eu ando querendo adiar uma semana, porque eu quero ver esse edital para ver se eu tenho que modificar. Outra coisa, eu mandei hoje o material, o Sebastião não recebeu, porque o e-mail dele estava sem o N. Eu botei sebastião.veloso, mas eu não coloquei um Nzinho que tem lá no final, é Veloso N, Velozon, né? Então, vou corrigir e vou mandar para você, tá bom, Tião? De hoje para amanhã. É isso? Alguma dúvida aí? Alguém quer colocar alguma dúvida? Se eu vou começar a discutir. Então, bora lá? Jefferson, para você é meio repeteco, mas como você... Você está me ouvindo aí, professor? Tô ouvindo todo mundo. Estou participando porque para mim também é uma novidade. Ah, é? Legal aí. Eu tô em casa. Como é que funciona, como é que a propriedade dessa nova tecnologia. Isso aqui era um sótão, né? E eu resolvi aí aproveitar para fazer um quarto para quando minha sogra viesse, minha filha aqui. Mas elas resolveram, quase nunca viram. Vou tomar conta desse trem aqui, botei esse quadro que é melhor para a gente poder transmitir. Então vamos começar o nosso trabalho. Olha, eu tinha pensado realmente em fazer essa pequena aula, esse pequeno encontro, mas eu acho que toda vez que você chama um aluno para dentro aí de um encontro, de um meeting, eu acho que a gente tem que ter a responsabilidade de fazer esse encontro valer a pena. Trazer alguma mensagem, alguma coisa que venha contribuir para o dia a dia das pessoas. E o que eu brinquei realmente quando eu mandei um e-mail para vocês, talvez nem todos tenham recebido pelo problema, é exatamente a pergunta era o seguinte: por que que eu organizei o meu conteúdo na forma de perguntas, né? Vocês podem ver aqui, ó, tá todo mundo conseguindo ver o quadro. Quem não tiver o quadro, eu mandei isso para todo mundo no Zap, né? Então aqui tem uma proposta, que é a ideia de que essa metodologia tem que dar de meio ponto a 1,5 ponto em cada peça, ou seja, no parecer de mérito, no parecer de constitucionalidade e no projeto de lei, para que o aluno tenha uma nota sempre melhor do que a média dos candidatos que não fizeram o nosso curso. Então isso é muito tranquilo. Aqui tem os objetivos específicos, mas logo abaixo vocês vão ver aqui que nós temos uma situação, olha aí, olha que interessante, quer ver, ó, perguntas motivadoras. E a ideia de nesse nosso encontro hoje, a mensagem que eu quero trazer é exatamente o seguinte: por que é que eu organizei com perguntas motivadoras, né? E qual a implicação dessas perguntas para a organização lógica do pensamento, né? Porque, veja bem, ainda hoje eu conversava com uma aluna, a Ana Paula, que estava na dúvida se ia participar desse encontro ou não, e eu falei para ela o seguinte: olha, quando você vai para uma prova da envergadura, por exemplo, dessa da Câmara Legislativa, não tem como você
gerar toda a prova ali dentro do recinto. Por quê? Porque a pressão é muito grande. Então eu tenho que levar para a prova um conjunto de estruturas lógicas, eu tenho que levar para a prova um conjunto de mecanismos intelectivos que me deem agilidade. Então eu diria que 40% dessa prova é estratégia, é a maneira de pensar a prova. Então, como eu disse, estava comentando com ela, eu falei assim, olha, meu aluno, ele não vai definir na prova, por exemplo, na hora da prova, como é que ele vai escrever o primeiro parágrafo do voto do relator. Por que ele não vai? O Jefferson já fez o curso, ele sabe. Porque só tem 2 ou 3 maneiras, todas sinônimas, né, de fazer a introdução do voto do relator, que é exatamente o seguinte: nos termos do regimento interno, se lembrar do artigo muito bem, se o nervosismo não deixar, deixa só, coloca só nos termos do regimento interno, compete a essa comissão examinar a presente proposição quanto ao mérito. Então esse tipo de linguagem do parecer, e é bom vocês entenderem o parecer, eu acho mais fácil ensinar parecer do que ensinar dissertação. Por quê? Porque a linguagem do parecer, o formato, a cronologia da forma como eu coloco as ideias do parecer é muito formatada, não dá para inventar, não tem uma criatividade, não, pô, quis ilustrar, não, você pode ilustrar, você pode trazer alguma coisa para ali, e até é bom, a fundamentação constitucional, mesmo no parecer de mérito, é possível resgatar alguns aspectos constitucionais. Mas a fraseologia do parecer, ela é uma fraseologia muito estável, né? Então é aquela velha história, eu chego ao absurdo de colocar para os meus alunos o seguinte: olha, eu quero que vocês levem quase que uma máscara do parecer para a hora da prova, e eu vou encaixar dentro dessa máscara o quê? O conteúdo. Agora o conteúdo, peraí, aí o buraco é mais embaixo. Por quê? Porque eu não espero que numa prova dessa envergadura alguém vai dar um parecer que você faça, foi facinho o parecer. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Eu espero que numa prova dessa, tanto no parecer quanto no projeto de lei, o examinador pense mais ou menos como eu, que sou linguista e sou farinha do mesmo saco. Ou seja, o que ele vai fazer? Ele vai criar uma série de etapas, uma série que eu chamo de filtros de conhecimento no parecer, e filtros de conhecimento do projeto de lei. Então o que ocorre? Eu falo assim, olha, o cara que fizer o parecer, ele tem que falar isso aqui, opa, tirou, vamos dividir em 4 pontos para facilitar. Então o cara acertou esse aqui, ele tirou 25%. Acertou mais um, tirou 50%. Acertou outro, 75%. Acertou o quarto, tirou 90%, tirou 100%. Por quê? Porque você tem que fazer uma prova em que você tenha, pelo menos se a pessoa for minimamente séria, mecanismos que te permitam ter uma pedra de toque para falar, olha, esse cara daqui, ele passou batido nesse aspecto aqui do projeto de lei, do parecer. Então, esses pontos aqui ele não tem. Então, a prova, essa parte intelectiva da prova, essa parte que tange ao conhecimento da matéria propriamente dita, aí é com vocês. Mas eu quero vocês totalmente prontos para terem essa sensibilidade na hora da prova, para olhar um comando de prova e saber o que vocês vão fazer. Porque é muito ruim você chegar numa prova, por exemplo, e falar assim, cara, onde que eu estou, onde que eu vou, de onde que eu começo? Não dá. Não dá para perder meia hora olhando para uma prova. Você tem que já ter estratégias intelectivas para essa prova. E é nessa linha que nós vamos. E aí, eu até estava vendo aqui estava conversando a Heloísa com a Ana Catarina. Aí uma falando para a outra, aí vocês pensam que eu esqueço, falando que tinha estudado para a Secretaria de Estado da Saúde, mas achou o conteúdo muito superficial. Então uma coisa que eu quero dizer a vocês, cada um tem que mergulhar nos conteúdos que estão sendo discutidos nas respectivas comissões da Câmara Legislativa, tá certo? E eu já quero dizer mais uma coisa para vocês, porque eu tenho 59 anos, estou na Câmara Legislativa, estava, né, até desde 92, e eu quero falar bem claro, não quero que vocês pensem apenas na Câmara Legislativa, eu quero que vocês tenham uma noção de que estão se preparando agora, nesse momento, como é a bola da vez, para a Câmara Legislativa. Mas não percam de vista o Senado, a Câmara Federal e as Assembleias Legislativas e as câmaras de vereadores. Por exemplo, o ano passado eu preparei um rapaz aqui de Planaltina, de Goiás, um rapaz muito humilde. Ele veio me procurar desesperado,
ele fez concurso para consultor da Câmara de Vereadores do Estado, da cidade do Rio de Janeiro. E passou em primeiro lugar. Ele até quando eu liguei para saber o resultado, ele estava muito triste, que aliás não tinha saído. Ele falou, professor, eu fui mal na prova, não deu certo e tal. Só que o não deu certo dele foi melhor do que o não deu certo dos outros candidatos, ele tirou em primeiro. Tá lá. Então não percam de vista, quando a gente está discutindo, quando a gente se propõe a dar um curso como esse, eu não quero que vocês fiquem apenas no foco da Câmara Legislativa. Por quê? Porque parecer de mérito não é um atributo exclusivo da Câmara Legislativa. Parecer de constitucionalidade, regimentalidade, boa técnica legislativa, legalidade, juridicidade, não é um atributo apenas da Câmara Legislativa. Qualquer proposição que transite numa Câmara de Vereadores, numa Assembleia Legislativa ou no Congresso Nacional, terá que ser analisado sobre essa ótica. Né? Sobre essa ótica. A mesma coisa, parecer de mérito, né? A relação entre a variável determinante da lei e as implicações decorrentes, né? O encaixe dessa proposição no pensamento atual da sociedade, a validade dessa proposição, também é analisado em todas as casas que são do Legislativo. Então eu acho que vocês devem ter uma cabeça mais aberta. É claro que como a bola da vez é Câmara Legislativa, vocês devem procurar ao máximo focar no que está acontecendo nas comissões. Tem um negocinho aí que eu vi também a Heloísa e a Karina falar, cuidado com essa matéria, atualidades dos tópicos do Distrito Federal. Aqui em Brasília, a melhor professora é uma moça chamada Rebeca. Eu não tenho o link dela, bati alguns papos, mas a galera disse que ela é o cão para dar aula nesse curso. Está dando aula no Gran Curso. No Gran Curso. E atualidades no IGPP, eu acho. Também. IGPP também. Eu também já dei aula no GPP, mas eu não vou dar, porque eu estou meio bravo com o Mauro, por uns negocinhos que eu não vou contar aqui, não. Ixi, é preta, é, prof? Não, é grana mesmo, deixa pra lá. Eu dei um curso grande lá, mas deixa pra lá. Eu gosto dele, tomara que ele saia da crise em que ele está. Então, a principal mensagem hoje, além disso que eu estou comentando, é exatamente tentar descobrir por que eu organizo as minhas perguntas motivadoras e o que está por trás delas. Vocês vão ficar um pouquinho curiosos. Quer ver? Vamos aqui comigo? Olha só essas primeiras aqui, tá vendo? Eu vou pegar as 3 primeiras aqui, tá? Deixa eu ver aqui. Será que eu pulei alguma coisa aqui? Deixa eu ver. Isso. Eu vou pegar alternado um pouquinho, tá? Eu vou pegar a 1, eu vou pegar a 2 e eu quero a 5. E a 6 aqui. Pode ser? Eu vou começar pela 5, pode ser? Pode? Então, olha a pergunta que eu vou olha o que eu vou perguntar para vocês aqui. Quando eu analiso uma pergunta dessa como a 5, há critérios para apreciação do mérito, tá certo? Deixa esse pedacinho para lá. Qual é a resposta possível? Jefferson, fica quieto aí. Quais são? E agora, o que é possível responder? Pode falar aí que a gente vai tentando metabolizar aqui. O início dessa resposta, quais seriam as 2 possibilidades de base? Sim, sim, mas você tem que entrar no mérito, tipo assim, se você é consultor de Constituição e Justiça, você vai ter que analisar a constitucionalidade. Tudo bem. Se o mérito é válido ou não. Bacana, você já deu um pulo a mais. Bacana, mas veja só, você falou, há critérios para apreciação do mérito, então o que você falou para mim? Que essa resposta era sim, não é isso? Potencialmente, ela também poderia ser o quê? Também poderia ser não. Podia ser não, não é verdade? Consegue entender isso aqui? Que potencialmente essa resposta poderia ser não? É claro que você está pleno de razão, ô Juliano, que neste caso aqui, claro que a resposta não estaria incorreta, porque há critérios. Mas o que eu quero... Opa, isso, é só voltar aqui. Já pensou? No meio da brincadeira? Então o que eu quero que vocês entendam aqui, que é fundamental. O negócio é o seguinte, vocês sabiam que o Einstein, há mais ou menos 100 anos, ele fez uma perguntinha parecida com essa? Ele falou assim, existem forças gravitacionais? É a pergunta que o Einstein fez. Os caras levaram 100 anos para responder essa pergunta. Opa, Ana Paula aí chegando também, ó. Chegou tarde, Ana Paula?
Já está lá. Então Einstein fez uma pergunta dessa. Tá? Há forças gravitacionais? Então o que eu quero que vocês comecem a entender em termos de organização lógica do pensamento? A absoluta maioria das vezes em que nós estamos escrevendo um texto de natureza argumentativa, já nós vamos lá nele, lá para saber qual é a natureza argumentativa, o que acontece? O texto argumentativo, ele tem que ter um posicionamento. E o posicionamento do texto argumentativo é gerado a partir de uma pergunta. Quer ver um exemplo? Se eu pergunto assim, projeto de lei é constitucional? Quais são as respostas possíveis? Sim, não. Sim e não. Às vezes, nesse caso, por exemplo, do projeto ser constitucional, é possível que eu tenha, por exemplo, determinado aspecto do projeto que mereça uma emenda. Ele dá para aproveitar, ele tem um detalhe que não está muito em sintonia com a Constituição, então é possível dizer, olha, é constitucional, mas eu vou ter que fazer o quê? Apresentar o quê? Para que ele se torne, se ele tiver um probleminha. Eu vou ter que apresentar uma emenda. Então, ele é constitucional nos termos da emenda em anexo. Mas tenta entender o seguinte, o grande lance da nossa prova, a grande jogada, é que nós provavelmente vamos ter que responder, no nosso parecer, a construção lógica do nosso parecer, ela vai ser a partir de uma pergunta como essa. Por exemplo, a matéria apresenta características meritórias ou não tem características meritórias? E eu vou ter que dizer se ela apresenta ou não apresenta. Por quê? A razão é muito clara. E eu vou mostrar aqui numa outra transparênciazinha para vocês. Calma lá. Peraí. São dois mouses, esse negócio aqui às vezes o bicho pega. Deixa eu vir aqui. Eu acho que tá faltando uma apresentaçãozinha aqui ou não, deixa eu ver. Tá faltando apresentar. Rapidinho, peraí. Não, tá certo, é porque tem um. Eu não abri alguma coisa aqui, me dá só um minuto que eu abro, tá? Hein? Dinho do céu. Isso, tá aqui. Então, vamos lá. Então, reparem só que coisa interessante. Quando a gente fala de tipologias textuais, está dando para ver o quadro aí, gente? Nós temos ali a dissertação. Tudo que a gente está fazendo aqui hoje é dissertação. A gente está discorrendo sobre um assunto, não é verdade? Agora, essa dissertação, ninguém vai fazer prosa literária na hora do concurso, é evidente que não. Ela pode ser argumentativa ou ela pode ser expositiva. Na argumentação, na prova argumentativa, no texto argumentativo, ele se constrói em torno de uma tese. Eu não gosto dessa palavra, eu acho essa palavra muito pesada. Então eu prefiro colocar que ele se constrói em torno de um ponto de vista, ou de uma opinião. E aí é fácil. No nosso caso, por exemplo, do parecer, qual é a opinião, qual é o ponto de vista que vai, em torno do qual nossos pareceres vão se construir? É exatamente em torno de duas possibilidades. Se aquele, no caso do parecer de constitucionalidade, se é constitucional ou não é constitucional, ou se é constitucional nos termos de uma emenda em anexo. Estão me acompanhando ou está muito árido? Estão me acompanhando? Ótimo, legal. Então vamos lá. Exatamente. Então essa vai ser sempre o quê? Esse vai ser o ponto. Quer dizer, no nosso parecer de mérito, a nossa construção vai ser em torno do quê? Escuta, não vai botar escuta na hora da prova. Nem o pessoal aí do CIEX, nem do CENIMAR, viu, Gerson aí? Então, e nem da aeronáutica não é CENIMAR, mas CENIMAR é da Marinha. Depois a gente vê. Então, o que acontece? Então, no mérito também, a construção do meu parecer de mérito vai ser o quê? Escuta, essa proposição legislativa, ela é ou não é meritória? Ela é boa ou não é boa para a sociedade? Bom, ela é boa para a sociedade, mas eu acho que precisa de algumas adaptações. Então ela é boa, ela é meritória nos termos da emenda em anexo. Ou ela não é meritória por isso e por aquilo. Tá?
Às vezes você tem uma coisa, por exemplo, vira mexe alguém fala, gratuidade dos transportes coletivos. Lindo, maravilhoso. Gratuidade para quem usa, mas não é gratuidade para o conjunto da sociedade, porque alguém vai ter que pagar o pneu, a gasolina, o cobrador, o motorista. Então, será que uma cidade pode arcar com os custos do transporte coletivo gratuito? Tem cidade que já fez isso, pequenininha. Mas imagina transporte gratuito em São Paulo, em Brasília, no Rio de Janeiro. Não há cofre público que consiga se segurar. Então pode ser até uma ideia meritória, até porque é bonita. Mas será que ela teria constitucionalidade? Possivelmente. Mas ela não teria o quê? A terceira dimensão do projeto, que nem todo mundo vai ter que fazer. Ela não teria adequação orçamentária e financeira. Ou seja, não teria de onde tirar o dinheiro. Tá? Porque todas as vezes que eu faço um projeto que tem impacto orçamentário e financeiro, eu preciso saber de onde vem os recursos. Pois olha aí o que eu estou falando para vocês assim, na boa, tranquilo. A construção dos nossos pareceres será em torno de 3 perguntas para cada um, uma para cada um deles. É meritório? É, não é, ou é nos termos de emenda. É constitucional? Não é constitucional? É constitucional nos termos da emenda. E vai botar emenda se cair, se for necessário, viu? E a mesma coisa, é adequado ao orçamento, tem adequação orçamentária, não tem adequação orçamentária, ou tem adequação orçamentária nos termos da emenda. Consegue me entender o que eu estou falando? O tanto que é importante essa história de pensar com esse tipo de pergunta, quer dizer, a base do pensamento humano é construída em termos de perguntas. E você sabe como é que é o nome desse tipo de pergunta? Vou botar minhoca na cabeça de vocês. Eu comecei a chamar no meu construto teórico, alguém já andou futricando por aí, até parece que o Jefferson também, e isso é coisa minha, coisa que eu criei ao longo de 21 anos dando aula. Esse tipo de pergunta que a gente está fazendo para vocês, que é essa pergunta que está aqui no programa, exatamente, que ela me leva a uma resposta sim ou uma resposta não, essas nós chamaremos de perguntas argumentativas de primeira ordem. Elas são exatamente as perguntas que nos levam aos posicionamentos, aos pontos de vista que deverão ser tratados nos textos. Bom, qual é a diferença que existe no nosso caso, que estamos fazendo um parecer? Isso é importantíssimo a gente entender. A única coisa que existe de diferente, no nosso caso, como consultor, para uma prova, por exemplo, de atualidades, é bem simples. Se eu perguntar para vocês, a redução da idade penal é um mecanismo para coibir a delinquência infanto-juvenil, eu poderia tirar nota máxima defendendo que é, e poderia tirar nota máxima defendendo que não é. Correto? Por quê? Porque eu estou no campo, dos temas gerais. Então, no campo dos temas gerais, eu posso defender diferentes pontos de vista. É claro que às vezes tem um tema que não comporta muito. Peraí. Por exemplo, outro dia tinha um na Anvisa, que transformando o tema em pergunta dizia: a preservação do meio ambiente é tarefa do Estado, da sociedade e do indivíduo? Eu acho muito complicado dizer que não é. Então tem tema que, apesar de ser da atualidade, apesar de ter uma resposta sim ou não, ou seja, de eu poder ir pelo sim, de eu poder ir pelo não, às vezes ele tem uma resposta não, que é completamente inviável, tá certo? Mas, em tese, os temas da atualidade, eles te permitem construir a dissertação por 2 caminhos. Qual é a diferença que tem no nosso caso? Bastante simples. A diferença, bom, simples até ali, não xinga a minha mãezinha. O que acontece? O nosso posicionamento, ele é de ordem técnica e jurídica. Eu não posso dizer que uma coisa é constitucional se ela não é. E é claro, se alguém já fez prova da Câmara Federal, sabe que às vezes um determinado deputado pede um parecer favorável e outro contrário. Essa questão de ser constitucional ou não, há uma margem de flexibilidade.
Mas no nosso caso da Câmara, por exemplo, a prova que vai ser dada para você, e um detalhe, antes que eu fale, você pode ter uma matéria que é meritória, que seria maravilhosa para a sociedade, porém ela é inconstitucional. E isso acontece com bastante frequência. Ou seja, recebe um parecer de mérito favorável, mas recebe um parecer de constitucionalidade negativo, pela inadmissibilidade. Ou mesmo ter também uma que é meritória do ponto de vista, uma proposição meritória, mas porém gera um impacto de natureza orçamentária e financeira que é impensável. Pegar um caso concreto desses dias, né? Vamos isentar o óleo diesel de PIS COFINS, né? Não é COFINS, parece COFINS, mas é COFINS, é isso? Beleza, maravilha. É COFINS? COFINS é aeroporto de programação. É no aeroporto, né? Que eu quero dar fim aí eu quero dar fim numa coisa que deixa aí quieto. Mas, então, aí você fala assim, pô, bacana, eu vou acabar vou diminuir, sei lá, 5 centavos, 20 centavos na gasolina. Tá, mas qual é o impacto orçamentário e financeiro no governo? Pô, os caras falaram que era 3,5 bilhões. Mas na verdade é o quê? 13 ponto não sei o que bilhões. Ou não é nada, né? Porque nesse país nem número mais a gente pode ter tanta confiabilidade, né? Eles são conflitivos. Então o que pode acontecer? Olha, a proposta é meritória. A proposta é meritória. Porém, ela esbarra em quê? Inadequação orçamentária e financeira. De onde viriam os 13 bilhões que eu estou, digamos assim, aliviando a população desses 13 bilhões? De onde viriam? Então isso é um problema gravíssimo. Quer ver um outro detalhe? Vocês viram que o governo federal propôs... alguém vai fazer para a área orçamentária e financeira? Tassiano, não? Tião, pois é. Por exemplo, uma das brincadeiras do governo federal, uma das propostas, proposta era a isenção do ICMS. Mas para quem que impacta a isenção do ICMS? O Estado. O Estado. Então, como diz o outro, é fazer cortesia com o chapéu dos outros. E qualquer isenção de ICMS, por exemplo, ela tem que ser decidida pelo Conselho dos Secretários de Estado da Fazenda em decisão unânime. Então os caras já falam, peraí, velho, você está querendo reduzir, quer dizer, o seu tu segurou porque na esfera federal tu vai passar a bola para mim, que é ICMS. Então esse é o outro tipo de problema, a adequação orçamentária. Invasão de competência constitucional, né, professor? Também, porque eu não posso promover a renúncia do ICMS, que é um imposto essencialmente o quê? Estadual. Então quem pode promover o quê? É o Estado. Então eu não posso invadir a competência do Estado em legislar sobre ICMS, portanto o Tião tem razão. Eu tenho uma invasão de competência constitucional, que aliás, eu no curso vou deixar bem claro, eu vejo a questão constitucional num eixo vertical e outro horizontal. O horizontal é a invasão de competência de vício de iniciativa, tá? E a vertical é a competência quando um ente federado invade a competência do outro ente federado, como é o que o Tião acabou de colocar aí. Mas o que eu preciso que vocês comecem a entender, antes até desse bate-papo, é que o cerne do nosso parecer, o moto gerador do parecer é uma pergunta que eu, doravante, vou sempre chamar pergunta argumentativa de primeira ordem. Ou seja, uma pergunta que me leva a uma resposta sim ou não. Que no nosso caso pergunta é constitucional, não é constitucional, é adequado orçamentária do ponto de vista orçamentário e financeiro ou não é meritório ou não ou ainda é meritório na forma de emenda. Por que não dá para fazer não é meritório na forma de emenda? Porque se não for meritório, o parecer é contrário, é evidente. Tá certo? Mas essa não é a única pergunta possível. Só que antes que vocês pensem que tem um leque gigantesco de perguntas, dedinho, não. Só existem 4 tipos de perguntas possíveis na mente humana. Tá? Isso é um negócio muito doido. Eu sei que provavelmente você deve estar falando, vem cá, esse cara deve estar de 171. Olha o dedinho, Ou não. Logo, logo vai ter lá no meu site, que a gente está fazendo um lançamento maior aí, num curto espaço de tempo, vocês vão ver depoimentos de colegas que disseram o seguinte: fiz o parecer como o Dino mandou, tirei nota máxima.
fui tentar me aventurar, quase que eu perco o concurso. É o Jason, que passou no concurso de 2005. E vamos ver também a Patrícia Duboc, que é consultora lá também, dizer a mesma coisa. Olha, segui esse caminho e nesse caminho eu me dei bem. Mas vamos olhar as outras perguntas? Vamos lá. Tá indo aí ou tá cansativo? Tá bom. Tá bom? Então Tá vamos lá. ótimo. Então vamos lá. Então vamos olhar as outras perguntinhas aqui. Olha que interessante. O que é o processo legislativo em síntese? E aí, essa resposta é sim ou não? Não. Não é, não é verdade? Então, o que acontece? O que acontece é que nós, no parecer, por vezes, e na dissertação também, nós sairemos de onde? Nós sairemos do campo argumentativo, vamos aqui, né? E iremos para o campo do quê? Expositivo conceitual. E o que é o expositivo conceitual? É um texto que eu tenho a apresentação de um conjunto de conceitos sobre determinado tópico. Por exemplo, pode ser interessante numa prova em que eu estou discutindo o mérito, trazer o conceito, digamos, de terceira idade, suponhamos que eu estou falando dos idosos, para onde eu vou a partir do ano que vem, farei 60 anos. Então, não sei se tem graça não, mas enfim, né? Então, eu posso ter que apresentar um conceito, eu posso ter que apresentar um conceito de adequação... Não, fechou? Calma lá. Alguém entrou aqui, aguardar uma hora. Isso. Eu posso ter, por exemplo, ser interessante eu trazer um conceito de adequação orçamentária e financeira que está, por exemplo, previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, mesmo num texto argumentativo, eu posso trazer conceitos. E normalmente o que a gente percebe é que quando a gente está na modalidade de texto expositivo, nós não temos uma tese, um ponto de vista. Mas aí pinta uma coisa muito interessante. Essa modalidade pode englobar aquela, mas não acontece a recíproca. Ou seja, eu posso, a partir de um conceito, dizer que uma determinada coisa contraria aquele conceito, um determinado projeto, e chegar a uma tese. Que tese? A tese da inconstitucionalidade, a tese de não aprovação porque não é meritório. Então, os conceitos para nós que somos consultores são de fundamental importância. Por exemplo, o que é uma APA? Uma área de preservação ambiental para quem é de meio ambiente. Então, é um conceito, por exemplo, que é fundamental num parecer. Né? Então, eu preciso também entender quais são os conceitos. Por exemplo, na área de saúde, o que são as DSTs? Né? Então, é possível trazer para dentro do parecer um conceito. Agora, veja bem, eu costumo separar didaticamente, tá? Essas perguntas conceituais, eu costumo